Entende? Nós já estamos falando já há algum tempo sobre isso. E aqui no Éden, o propósito de Deus foi esse. E a Bíblia diz, mais na frente aqui, quando o profeta menor diz: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O texto que nós lemos diz o seguinte, que é melhor serem dois do que um. Porque quando há dois, um cai e o outro levanta o que caiu. E ainda diz sobre o cordão, que é a terceira dobra. E interessante que o texto não está falando especificamente da união conjugal, do casamento. O texto aqui de Eclesiastes está falando destes relacionamentos interpessoais. Mas que na verdade, quando se fala de harmonia conjugal, quando se fala de casamento, quando se fala de família, este é o texto que nós podemos utilizar, que é melhor serem dois do que um. Mas sabe o que está acontecendo, gente? Sabe o que está acontecendo? Tem algumas pessoas que têm dito o seguinte: é melhor ser um do que dois. É melhor ser um do que dois. Aquele ditado antigo, vocês lembram? Que diz o seguinte... Aquele ditado antigo que dizia o seguinte, que é melhor ficar só, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Então a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo nesta vida que o problema maior nosso é porque nós não queremos assumir nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações. E a gente prefere separar, prefere largar a esposa com os filhos, com os corações, com as almas dilaceradas, prefere casar de novo e depois não dá certo com outro casamento, aí casa de novo, prefere, a mulher de hoje está preferindo sair de casa para dizer que quer ter sua liberdade, e aí eu quero falar para você que é mulher de Deus, homem de Deus, eu quero falar com você que é povo de Deus, porque quem não é povo de Deus não entende o que eu estou colocando aqui, tá entendendo? Não entende. Quem não é homem de Deus, quem não é mulher de Deus, não entende. A Bíblia diz aqui em Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais, quais são as coisas espirituais que eu estou falando aqui dentro do aspecto do casamento? Que o homem deve amar sua esposa e sacrificar-se por ela, e que a mulher deve submeter ao seu marido. O homem natural não entende isso. Agora o homem espiritual, e você é um homem espiritual, meu irmão, glória a Deus, você é uma mulher espiritual, você entende. A Bíblia diz aqui em Coríntios 2, que o homem espiritual compreende, depreende, entende as coisas de Deus, porque o homem espiritual já foi lançado nele. E quando eu falo homem aqui, eu estou dizendo homem e mulher, já foi lançado em você, meu irmão, esta semente incorruptível, esta semente que te regenerou, que te mudou, e que na verdade agora eu e você somos povo de Deus, nós somos na verdade, fazemos parte da família de Deus, na verdade nós somos aqueles que temos um Deus como Pai, e este Pai deixou aqui, colocou aqui, como que nós podemos viver a harmonia conjugal, como que nós conseguiremos manter um casamento apesar de sermos ruins, maus, desobedientes, imperfeitos, limitados, e ainda estamos neste mundo em juízo. Apesar de tudo isso, nós conseguiremos viver nesta vida celebrando a vida a dois, apesar das deficiências nossas, apesar deste mundo de aflições, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas mazelas. Entende? Mas você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você está compreendendo o que eu estou te falando. Você está compreendendo o que eu estou te falando. E eu volto a repetir, a pessoa prefere separar, prefere deixar os seus filhos doentes, prefere deixar algo que Deus deu para ele. E esse é o problema nosso. O problema da harmonia conjugal, o problema nosso é exatamente isso, que a gente não quer curvar, a gente não quer reconhecer que a gente é ruim, que é mal. Viver a vida a dois é um desafio, irmãos. Viver a vida a dois é um desafio, mas a Bíblia que nos ensina, o Senhor nos ensina, que é melhor serem dois do que um. E principalmente quando há uma terceira dobra.
E é interessante que a gente entender que o casamento, num certo sentido, não é somente você e sua esposa, você e seu marido. Tem mais uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, tem mais uma quarta pessoa, que é, na verdade, o líder, que são aqueles que querem o melhor para nós. Tem a quinta pessoa, que pode ser a comunidade, tem a sexta pessoa. O que eu quero dizer aqui, gente? O que eu quero dizer é que nós não podemos viver neste mundo isolados. Nós não podemos viver no nosso gueto fechado. E é por isso, meu amado, que você não vai bem na sua família. É por isso que o seu casamento não está bem. Sabe por quê? Porque há este orgulho aí, há esta vaidade. Você acha que você não precisa de ajuda. Você acha que você não precisa de ajuda no seu casamento. E você está se fechando com a sua esposa. E assim acontece o que a Bíblia declara aqui. Que aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus. Se queremos então ter harmonia no casamento, nós precisamos de reconhecer primeiramente que nós somos seres limitados, gente de carne e osso, gente que na verdade precisa de ajuda, porque nós não somos perfeitos. Dias vêm, anos chegam, e a gente vai vendo que a gente está distanciando um do outro. A gente vai vendo que a família está piorando. Você está notando que o seu casamento está piorando porque é assim. E se a gente não cuidar agora, se a gente não ter essa humildade de reconhecer que o coração nosso é enganoso e desesperadamente, se você não pedir ajuda o mais rápido possível, se você não reconhecer que você precisa de mudar, meu querido, que você precisa de mudar e pedir ajuda, seu casamento vai acabar. Não existe casamento tão ruim que não possa ser restaurado, transformado pelo Jesus de Nazaré, pelo Jesus da Galileia, pelo Jesus que é Deus, pelo Deus então que criou este homem, eu e você, a sua imagem e semelhança, e instituiu o matrimônio. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom, tudo que Deus fez foi bom. O casamento é um projeto de Deus, é um projeto de Deus. O problema não está com Deus. Alguns dizem, para que casamento? Você está louca, moça? Você vai casar? Uma menina me compartilhou, me convidou para eu ir na cidade dela fazer o casamento dela. Ela fazia faculdade aqui em Montes Claros, formou, ouvia a gente do programa, seguia a gente. Aí perguntou, pastor, o senhor pode vir aqui em nossa cidade? Combinou, ela, a mãe dela me procurou, vieram aqui, fui fazer o casamento da... Sabe o que ela falou comigo? O maior problema deles dois, era exatamente pessoas da família dela, pessoas da família dele, que começaram a dizer, vocês podiam ficar juntos, vocês podiam morar juntos por um tempo, aí vocês depois, se der certo, vocês decidem casar, aí vocês vão lá no cartório e casam. E eles são na verdade, convertidos. Ela converteu inclusive aqui, e ela frequentava a nossa igreja. Agora que há 2 meses ela batizou na cidade que ela mora. E aí ela falou, pastor, o nosso problema maior foi isso. Pessoas da nossa família que nos aconselharam a que nós pudéssemos viver juntos. E ela então falaram, não, a Bíblia fala que é preciso deixar o homem, seu pai e sua mãe, unir a sua esposa e serem os dois uma só carne. Então, quem sabe você está me ouvindo, você que está me assistindo, escuta, meu irmão, presta atenção aqui, querida. Esse é o problema das pessoas hoje. Este é o problema. As pessoas não entendem esse mistério. Casamento é bênção de Deus, e é preciso você entender isso, que na verdade, quando a gente casa, a gente não é perfeito, nós não sabemos praticamente, ou melhor, nós não sabemos nada sobre relacionamento conjugal, nós não sabemos nada sobre esse negócio de relacionar. Por isso quem sabe você precisa de pedir ajuda enquanto é tempo. Aprenda isso em primeiro lugar, mas aprenda também, em segundo lugar, que nós fomos feitos para quê? Para relacionar. Quando Deus diz aqui, olha, não é bom que o homem esteja só. Quando o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, a ideia aqui é porque Deus tinha já um projeto de fazer a terra ser povoada
com seres humanos, com vidas criadas à sua imagem e semelhança, e ele então, e Moisés, isso é muito forte aqui, olha, não é bom que o homem esteja só, porque isso faz parte de um atributo de Deus, este Deus que nos fez seres pensantes, seres com capacidade de pensar, tomar decisões, de relacionar. E há o problema da harmonia conjugal hoje, é esse, é que as pessoas, os casais, se fecham e pensam que eles estão blindados. Pensa porque está bem financeiramente, pensa que está bem, sabe, um com o outro, e aí começa, o tempo vai passando e começa um cansar do outro, e começa um enjoar do outro, e começa o casamento ficar na rotina, na monotonia, porque a realidade do casamento é outra, totalmente diferente antes no namoro, no noivado, onde a gente, na verdade, vivia o quê? A gente encontrava só de vez em quando. E aí, quando a gente vai relacionar um com o outro, aí eu gosto sempre de falar que a gente vai desnudar, não somente, sabe, mostrando o corpo um do outro, a genitália um do outro, mas é quando os dois vão viverem juntos, agora que eles vão tirar verdadeiramente a roupa, sabe? Vai tirar, minha irmã, o vestido, a sua roupa íntima. Você, rapaz, da alma, rasgar a alma. E é aí que o negócio pega, sabe por quê? Porque tem coisas que a gente não fazia no namoro, no noivado, porque a gente tinha medo de perder um ao outro, não era? E a gente vive de que então? A gente vivia, ou melhor, a gente vivia camuflando. E quando a gente vai viver juntos, quando a gente vai morar debaixo do mesmo teto, a gente vai ver que aquela mulher que a gente encontrava, você marido encontrava, aquele homem que você encontrava só de vez em quando, só quando ia namorar, ela tinha aquela maquiagem, ela tinha aquela roupa, aquele penteado, as unhas arrumadas, o cara tinha até a maneira de falar, uma linguagem polida, abrir a porta para ela, e aí quando vão morar juntos, e é importante que você entenda o que eu vou falar aqui, que viver a vida a dois, existe rotina, existe monotonia, e a gente precisa de conviver com a rotina, com a monotonia, certamente de vez em quando precisamos de fazer umas gracinhas, tem uma novidadinha de vez em quando, mas é a mesma coisa quando você era solteiro. É a mesma coisa você que é solteira, solteiro que querem casar. Vai chegar um dia que vocês vão cair na real, que toda aquela aparência que vocês tinham e que vocês têm, um dia vai ter de tirar a roupa e vai revelar quem você é. Sabe, eu gosto sempre de dizer que quando a gente casa, a gente vira, sabe, ao avesso. Ou melhor, antes a gente estava ao avesso. E agora a gente revela quem verdadeiramente a gente é. Não esqueça, até hoje, eu gosto sempre de citar alguns fatos do nosso casamento. Nós casamos aqui e fomos morar em Januária. Chegou em Januária, passando uns 6 meses, 7 meses, Giselda começou a chorar e gritar. E falou comigo: você não era assim. Eu não te conheço. Quem é você? Eu falei assim: não, sou eu mesmo. Quem é você? Mas você não era assim. E começou a jogar na minha cara, dizendo algumas coisas, tipo, eu então arrependi. Não que ela disse isso, porque eu comecei a revelar quem eu era, meu temperamento. Antes era fofinha, queridinha, lindinha, que coisa fofa. Aí depois a gente entra pro casamento, passa a lua de mel, já viu o corpo um do outro, já fez todos os meios de intimidade, já fez, sabe? Você sabe. Aí é agora que relacionar se torna um desafio. Relacionar é uma arte. E eu e você tem dentro de mim, dentro de você. Agora a gente precisa de colocar em prática.
E este é o problema que eu quero colocar em terceiro aspecto aqui, nessa questão do relacionamento, é que a gente fica nutrindo expectativa quanto ao outro. Na harmonia conjugal, a gente acaba nutrindo expectativa quanto ao outro. Quantas expectativas que eu tive quanto a Giselda, quanto ao casamento, quanto à vida a dois, a gente romantiza tudo, a gente pensa que na verdade a vida a dois, o casamento vai ser igual aquele filme que a gente assistiu, aquele filme romântico, e não é. De vez em quando acontecem algumas coisinhas. Por isso, caia na real, minha irmã, caia na real, querido, querida. Agora, vocês tiraram a roupa, e tem que tirar a roupa da alma. E isso que aconteceu, eu quero repetir aqui o que eu falei no início, com Adão e Eva. O que aconteceu com Adão? Adão escondeu. Adão teve vergonha de Deus. Isso acontece com a gente. Entende? A gente não revela tudo. Tem coisas aí na tua vida que você não tem coragem, nunca falou pro seu marido. Tem coisas na tua intimidade aí, querido, que você nunca revelou para sua esposa. E esse problema e esse trauma, esse complexo, está impedindo esta harmonia conjugal. Está impedindo você educar os seus filhos, criá-los com excelência, conduzindo-os como meninos saudáveis, filhos saudáveis. Por que muitos estão aí vivendo esse dilema? E por que algumas mulheres têm dito, se eu soubesse que casamento era isso, eu não teria casado? Por que tem homem que chega ao ponto de dizer, poxa, olha pastor, decepcionei. Mas decepciona mesmo, porque a gente nutre na expectativa, a gente quer que a pessoa que a gente diz que ama, venha preencher essas lacunas abertas que estão dentro de nós. E consegue curar isso aí. Eu volto a dizer, se você tirar a roupa da tua alma, é preciso então, sabe, tirar a roupa, abrir a sua alma com o seu amado, com a sua amada. E assim teremos uma harmonia conjugal maravilhosa. Você está vivendo debaixo aí do teto da sua casa com seu marido, com a sua esposa, mas estão vivendo uma vida miserável. Por que tem mulher que quer ficar mais na rua, quer trabalhar? Essa mulher quer trabalhar. Uma mulher falou comigo, pastor Eugênio, se eu conseguir sábado e domingo em um plantão, algum lugar, eu ia trabalhar, não aguento ficar dentro de casa. Gente, olha, ouça o que eu quero dizer aqui. Falar de casa, falar de casamento, de família, é falar de aconchego, é falar de harmonia, é falar de unidade, é falar de paixão, é falar de romance, é falar de unidade, é falar de cumplicidade. Não tem coisa melhor do que quando eu volto para casa e eu encontro a minha paixão e a gente fica juntos. Tem horas, e esses dias Gisela falou comigo assim, puxa vida, eu preciso de ir para a escola. E ela fala, mas é bom demais ficar com você. As meninas querem ficar perto da gente, é bom demais. Ah, mas por que a tua esposa quer ficar fora? Por que a tua esposa quer trabalhar? Por que teu marido só quer ficar fora, quer trabalhar? Esse é um problema, porque quando se fala de família, está falando de casamento, de lar, de aconchego, de segurança. É um lugar onde a gente se sente bem, é um lugar onde a gente abre o coração, se sente seguro, porque a gente pode abrir a alma, o coração e falar um com o outro como foi o dia, como foi a semana, como estão sendo levados lá as questões na empresa, na escola, na indústria lá. A harmonia conjugal, este é o segredo, bênção. A harmonia conjugal é uma expressão do quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que são unidos, que são um, porque vivem em harmonia. Então é preciso tirar sua roupa, rasgar sua alma. Algum tempo atrás, eu sempre gosto de falar isso sem citar nomes, mas um casalzinho novo, uma menina linda, um rapaz bonito, casados já há quase 5 anos.
casalzinho novo, a menina com 26, 27 anos. E estavam tendo problema no momento íntimo, na hora que ia celebrar o amor. Porque para mim sexo é celebração do amor. Não é isso que a gente está vendo aí não. É a celebração do amor. Um amor que tem respeito, que tem carinho, que tem consideração, que tem, na verdade, prestação de contas. E quando eles iam para a intimidade, ela tinha nojo do sexo. Ela tinha nojo. Ela não conseguia chegar ao orgasmo, à celebração máxima do amor. E aí ela nos procurou, eu a conduzi depois a um psicólogo, os dois. Mas ela abriu a sua alma. Porque, na verdade, sabe o que aconteceu? Ela viu a sua mãe traindo o seu pai com um cara. E depois esse cara era tão frequente na casa quando o pai viajava, que ele começou a abusar dela. Abusar dela. E ela não podia falar para sua mãe, não podia falar para seu pai, que virava uma desgraça, era sujeito a ter morte. E ela guardou aquilo por anos, por anos, por anos. E aí depois, quando ela casou, ela ficou com esse problema. E a harmonia conjugal. Eles dois eram como se fossem dois estranhos dentro de casa. Porque de repente o marido enchia a cabeça de pensamentos e ela também. Até que então, quando ela abriu, eu falei, vamos falar com teu marido, fala com teu marido. Ele não vai me perdoar, pastor. Ele vai... Porque isso é o medo que algumas mulheres têm. Esse é o medo que alguns homens têm. De abrir a alma. Foi isso que aconteceu com Adão. Isso que aconteceu com Eva no Éden. Eles tiveram o quê? Adão teve vergonha. Adão teve medo. E acabou quando Deus queria confrontar para que ele abrisse com Deus, ele acabou fazendo o quê? Eles colocaram a folha de figueira e ele acabou culpando Eva, Eva culpando a serpente, e aí não resolveu o problema. Deus teve de intervir com a sua graça, com a sua bondade, como um pai que ama, assim também, porque ele está me usando aqui para intervir no seu casamento, e assim Deus me usou para intervir na vida dessa menina, e eu a conduzi os dois para conversar e fazer terapias com um psicólogo. E depois ela contou para mim e para a Giselda. E ela falou, pastor Eugênio, eu sou curada. Nós estamos felizes. Se você quiser ser feliz, nessa harmonia conjugal, abre a tua alma. E ela na época falou, pastor, ele não vai me perdoar. Eu falei, não, se ele te ama, ele te perdoa. E esse é o problema de algumas mulheres que têm medo de falar. De uns homens que têm medo para falar. Olha, tem coisas da minha infância que eu conversei com Giselda, que eu não converso com ninguém, que eu abri o meu coração. Quantos homens que foram também abusados. Quantas pessoas que casaram, e quem sabe é você que me ouve, você que está me assistindo. Ei, irmão, ei, querida. E vocês estão vivendo aí, e acaba o seguinte, a mulher separando, porque o inimigo engana. Foi isso que aconteceu com Adão, com Eva no paraíso. A serpente enganou Eva, para que ela pensasse que se ela comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus, ela seria melhor. Sabe o que Satanás faz? Não, é seu marido que é um homem que não te entende na cama. É seu marido que é grosseiro. É sua esposa que é fria, frígida. Sabia que Deus cura a frieza, frigidez? E Deus pode usar, sabe o quê? O seu próprio marido. Deus está usando essa palavra aqui agora para que você seja curada desse trauma, dessa ranhura na alma. É isso. E aí você precisa abrir o coração. Um homem que tem problemas aí, que só Deus sabe. E aí você tem medo, como Adão escondeu. Quem sabe você tem escondido, mulher, atrás dessa vaidade. Você simula afeição. Você não é essa mulher. Você não é este homem. E aí tem mulheres que são dominadas por uma excessiva vaidade, porque a gente começa a criar igual Adão e Eva. A gente começa a criar, sabe o quê? Algumas roupas. A gente começa a criar, sabe o quê?
a gente começa a colocar folhas de figueira. Eu gostaria que você ouvisse depois a mensagem que eu ministrei na igreja, tirai a roupa. Tire a roupa. Onde eu falo exatamente isso aqui. Se nós queremos ter uma harmonia conjugal, se você quiser ter, na verdade, viver, celebrar o amor. Se você quiser celebrar, amado, é preciso então rasgar a alma. Entende? Abrir o coração. Eu volto a dizer, tem coisas da infância, da vida da minha paixão, da minha esposa, que ela me ajudou muito. Eu creio que esta é a beleza da harmonia conjugal. Quando um cai, um levanta o outro. Quando um erra, o outro ajuda. Um aquieta, esquenta um ao outro. E essa ideia de esquentar aqui, falando de cobertor, falando de cama, falando dos dois estão juntos, mas eu digo, sabe o que é? O frio. O frio da vida, o frio das incertezas, o frio das frustrações. Quantos de nós sentimos esse frio da insegurança? E aí, de repente, a minha paixão me ajuda, e eu ajudo, e você ajuda o seu marido. Gente, nós temos que reconhecer isso, casamento é isso. Os corações se abrem, e quando não se abrem, as almas partem. Você tem de crer. E você tem de entender que esta mulher que Deus colocou ao teu lado, este homem que Deus colocou ao teu lado, colocou para que você, na verdade, valorize, cuide. Não tenha vergonha de se abrir. Adão tentou se esquivar. Quando Deus chegou até Adão, o texto nós lemos aqui no início, quando Deus chegou até Adão e falou: Adão, onde tu estás? Porque tu estás escondido, Adão, de trás dessa moita aí, Adão. Porque tu estás escondido. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Ouvi a tua voz e tive medo. Mas Deus tinha uma intimidade com Adão. Deus, na viração do dia, conversava com Adão. Eles tinham um diálogo com o casal. E agora, eles então se esconderam. Eles agora não tinham medo de Deus. Adão disse: eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Até quando você vai esconder isso do teu marido? Até quando você vai esconder isso da tua esposa? Até quando vocês vão viver aí simulando afeição, escondendo, colocando aí esta folha de figueira, colocando aí esta capa, colocando aí essa máscara? E Deus confrontou Adão. E o Espírito Santo de Deus está me usando para que você se curve, se flexione e fale com a sua esposa: querida, eu tenho te enganado. Querido, eu tenho te enganado. Ou então, você pode dizer para a tua esposa: querida, olha, eu vou falar a verdade porque eu sou assim. Eu sou um homem com esse temperamento difícil porque eu fui criado desse jeito. Não é justificar como foi criado. Mas, na verdade, é falar com a esposa: querida, por favor, me ajude. Você quer viver a harmonia conjugal? Você quer ter um casamento abençoado, feliz? Não é fácil, gente. Não vai cair do céu. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu potencial para resolver os nossos problemas. Além de Deus ter nos fez seres assim, com capacidade de tomar decisões, seres inteligentes, seres estéticos, seres que têm o poder para administrar, para governar, porque a Bíblia diz que Deus deu ao homem o poder, o governo, o domínio, e a ideia é: Deus te colocou em você um potencial, você tem potência. Além disso, tem o Espírito Santo que nos ajuda. Mas o que precisa haver entre vocês dois, o que precisa haver entre o casal, para que o casal viva em harmonia, para que os dois vivam celebrando a vida, para que os dois gozem a vida, porque a ideia é: goza-te, celebra-te com a mulher da tua mocidade, com quem tu amas. Mas por que não está celebrando? Porque existem bloqueios, porque existe aí essa simulação da afeição. Porque você não tem coragem de tirar sua roupa. Pastor, eu tiro a roupa todo dia perto do meu marido, todo dia perto da minha esposa. Não estou dizendo essa roupa aí, filho. Não é mostrar seu órgão. Não é mostrar aí um para o outro, não é isso não. E o que dizer? Tem mulher que tem vergonha de tirar a roupa perto do marido. Só na intimidade, com a luz apagada. Sabe por quê? Porque já tem traumas. Aí eu quero contar aqui um fato. Eu estava fazendo seminário em Campinas, eu tomava conta de uma igreja. Mas uma mulher
mãe de 2 filhos. E isso marcou demais a minha vida. Porque ela tinha um problema. Para ela ir para a intimidade com o marido, tinha de ter as luzes apagadas. E porque quando ela começou a abrir também, um líder da igreja, que era padrasto dela, havia abusado dela. Abusado, feito coisas horríveis. Também. E aí o marido dela não entendia aquilo e viviam. E eu estava, na verdade, pregando a palavra na igreja lá, ela havia convertido. E eu trabalhando sob a luz, que quando a luz chega, as trevas saem. E eu estava ministrando sobre a luz de Deus, sobre a luz de Deus, que mostra. E eu comecei a falar de cavernas, cavernas da alma, comecei a falar de buracos profundos, cisternas. E aí eu comecei a mostrar que quando alguém entra numa cisterna com a lanterna, começa a ver lá escorpião, barata, dentro de um poço profundo, dentro de uma caverna tem morcego. Fui falando aquilo. E na verdade Deus usou aquilo para despertar. E aquilo mexia com ela. E ela vivia presa na escuridão. E aí nós a ajudamos, porque chamamos, e ela chamou o marido dela e abriu, porque ela foi abusada. Ela tinha esse problema. E ela tinha medo. Medo do marido, medo. Escuta, quem sabe está acontecendo com você algo. Talvez não seja esse problema na intimidade, mas seja outras questões. Você não se aceita. Para ter a harmonia conjugal, precisa então de tirar a roupa, abrir a alma. E você tem de parar de ficar aí se escondendo, com medo, com medo, com medo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8, que o nosso Pai, que o nosso Abba, papai, paizinho, Ele não nos deu um espírito de medo, de pavor, para vivermos outra vez aterrorizados, sabe? Com medo, perdidos, desesperados. Mas Ele nos deu um espírito de adoção, no qual podemos clamar Abba, paizinho, papai. Eu quero dizer para você que é casado, casada, Deus quer quebrar isso na tua vida. E olha, tem coisas que não se quebram com oração, com o pastor impondo as mãos, com o pastor pegando e colocando um óleo ali e fazendo aquela imprecação, aquela oração. Pode até ser que o Espírito Santo de Deus arranque, pode. Mas Deus quer que nós resolvamos os nossos problemas. Sabe como? Sendo humildes, falando um para o outro. O problema que nós vivemos no mundo hoje, nessa pós-modernidade consumista, onde até nas igrejas hoje entrega-se o óleo ungido, onde se entrega hoje até o jejum. Você dá uma oferta para o pastor para fazer para você, para quebrar alguns grilhões, não quebram. E você vai de vez em quando na igreja lá e o pastor fica falando: receba, 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 receba. Receba o quê? Receba o Espírito Santo, mas você já tem o Espírito Santo. Receba, receba, receba o Espírito Santo. Gente, a Bíblia diz, lê na tua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 18, que nós já temos o selo do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo já habita em nós. E aí você vai lá e ninguém recebe nada. Eu cansei disso. Eu vivi na comunidade que era assim. Eu ia lá em Brasília lá e receba, e receba. E eu nunca recebia. É porque não tinha fé, não é porque não tinha fé não, gente. É porque Deus quer que algumas questões da vida, algumas problemáticas da vida, nós precisamos de resolver com o potencial que Ele colocou em nós. Com humildade, reconhecer os erros, pedir perdão, pedir ajuda. O problema é que a gente quer que tudo seja resolvido lá. E o que dizer de algumas comunidades aí que pedem ofertas para levar não sei para onde, para Deus quebrar a maldição, quebrar não sei o quê, e não tem nada que vai quebrar. Pode ser que quebre, mas eu quero dizer aqui o seguinte: você não tem recebido, sabe por quê? Porque você está, na verdade, terceirizando o seu problema. Terceirizando o problema seu para ser resolvido, terceirizando é você. E isso é nobre quando você confessa, quando você fala: me ajude, pastor, procure o seu pastor. E eu quero falar uma coisa aqui, gente, escute. Nós precisamos hoje
de valorizar dentro da igreja os psicólogos, psiquiatras. Estes profissionais da alma são os médicos da alma. Escute. E eu quero dizer que eu sou formado, sabe, em uma área. A minha área não é específica psicologia. Eu não formei isso. A minha esposa, tudo bem, que é, na verdade, melhor do que eu, que já especializou em uma área da alma. Mas mesmo assim, sabe o que nós fazemos? Nas escolas, quando as crianças não vão bem, dentro da igreja, quando um casal não vai bem, eu falo assim, ó, procura um psicólogo. Peça à irmã fulana. Nós temos aqui em Montes Claros psicólogos evangélicos maravilhosos. Na sua igreja deve ter. E nós temos de valorizar esse pessoal, sabe? Nos encontros de casais, nas palestras, nos congressos, porque Deus usa esse povo. É verdade que nós temos o conselheiro dos conselheiros, que é Jesus, é o Espírito Santo que está conosco, mas Deus quer que nós resolvamos as coisas, olha, tete a tete, é um abrindo a alma com o outro. Olha o que a Bíblia diz aqui em Tiago 5, gente. Confessai os vossos pecados um para o outro, para seres do quê? Curados. Tem feridas, tem doenças na nossa alma, que Deus quer que nós curemos um ao outro. De qual forma? Aconselhando, ajudando, abrindo um coração um com o outro. Eu gosto daquele texto lá de Efésios, quando fala assim, para encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. E a ideia lá é salmodiar. Sabe o que significa salmodiar? É o que acontece no AA, quando um alcoólatra vai lá, chega na frente, gente, essa semana eu tive um problema, eu acabei bebendo um copo de cerveja, eu acabei bebendo uma pinga, aí, mas por favor me ajude, e ali um ajuda o outro. Isso é salmodiar. O casal tem de salmodiar um com o outro. Amor, olha, hoje não foi bem. Amor, eu fui tentado lá na empresa hoje, tem uma secretária tá me tentando lá, uma colega minha tá me tentando, tem um colega meu me tentando. Você tem coragem de abrir? Ah, isso é difícil, hein? Pois você tá falando com um pastor que eu falo. Eu já fiz. Amor, olha, me ajude, porque eu estou sendo tentado. E minha esposa me abraça. Isso é maturidade, sabe? A gente quer ser perfeito, a gente quer, sabe o quê? A gente acha que a gente consegue. Por isso que a Bíblia fala aqui, que quando um fraqueja, quando a sua mulher é tentada, ela está sendo tentada, porque você está falhando. E você está falhando, e você está sem forças. E é preciso um ajudar o outro. Você está entendendo o que eu estou falando? A harmonia conjugal começa assim. É isso aí, bênção. Então, quando um ajuda o outro, vocês casaram para um ajudar o outro, para um curar o outro. Quando eu falo sobre sexo no casamento, e eu falo rasgado algumas coisas, que o povo fica com a orelha lá em cima. E tem muita gente que não está celebrando o amor. Porque para mim, o sexo é a celebração do amor. E eu rasgo algumas coisas. E quantos casais bloqueados? Mulher bloqueada. Mulher que não tem sentido o prazer. O que dizer de homens com seus vícios, com as suas taras, que precisa de cura também? O que dizer de homem que tem as suas taras e ele, na verdade, é incontrolável? Homem que acaba de ter um sexo com a mulher e vai masturbar novamente. Mulher que acaba de ter intimidade com o homem e vai masturbar. Pastor, peraí, calma, você está falando aqui. É isso aí. Mas por quê? Fica colocando essa folha de figueira, camuflando, não abre um com o outro. Essas loucuras que viu em filmes pornográficos. Muitas vezes é a mulher que viu coisas na infância, foi criada de uma maneira doida. O cara foi criado na rua, ouvindo aquelas histórias de bocagem, aquelas loucuras. Vivia uma vida intensa. Masturbação. E aí, vive esta angústia. Então é preciso
Abrir um com o outro, pedir ajuda, gente. Nós queremos ser sarados, amém? Amém, gente? Nós queremos ser sarados, nós queremos ser curados, nós queremos celebrar a vida, olha, um com o outro. Eu quero celebrar a vida com a mulher que Deus me deu. Eu quero celebrar a vida com as minhas filhas. Você tem que celebrar a vida com seu marido, o homem que Deus colocou ao teu lado, com a sua esposa. Você não precisa procurar outra mulher. Você não precisa procurar outro homem. E Deus nos chamou, o Espírito Santo nos chamou para nos proporcionar esta festa. Celebrar a vida a dois, e é melhor dois do que um. Eu gosto desse texto aqui. Goza-te com a mulher da tua mocidade. Que nesta vida que Deus, a mulher que tu amas, que Deus te deu. E aqui diz, esta é a tua paga, é o soldo, é o seu pagamento, é o seu lucro. Ah, queridos, é maravilhoso. E eu quero começar a terminar. Nós estamos falando de harmonia conjugal. E eu quero falar o seguinte: é preciso você parar de ficar trazendo à tona o passado da sua esposa, do teu marido. É preciso você parar de ficar comparando a tua esposa. Tua esposa foi a mulher que Deus te deu. A mente sua está tão bombardeada com esses filmes de Hollywood, minha filha. A tua mente está tão bombardeada, cara, com o tipo de corpo que você via naquelas revistas, nos filmes pornográficos. E você está fazendo a mulher que Deus te deu um objeto. Gente, é muito mais fundo, sabe? É muito mais profundo essas questões. E o problema é que quando Deus levanta um pastor, quando Deus levanta um líder para tratar abertamente, com toda seriedade, apesar de abertamente, eu fui pregar numa igreja, pediram para eu falar sobre sexo. E eu fui lá. E eu não sou um camarada que vou falando as coisas que eu ouvi. E eu comecei a argumentar, pediram para me falar sobre masturbação, sexo anal, sexo oral, sobre algumas práticas que os casais têm dentro da igreja evangélica. E eu fui trabalhando. E eu fui mostrando a exegese, mostrando, por exemplo, que exegeticamente não existe um texto na Bíblia que condene o sexo anal, que condene o sexo oral, que condene algumas coisas. E quando eu mostrei exegeticamente, eu falei assim, ó, gente, então a Bíblia aqui não trata desses assuntos. Então vamos agora por inferência. Aí eu comecei a tratar abertamente, teve gente que saiu. E eu estou pouco importando, eu tenho minha igreja, não depende de igreja ninguém. Mas é isso quando Deus levanta alguém para tratar abertamente, sabe? Com seriedade. Mas na Bíblia, porque tem um bocado de líder aí que fica forçando a Bíblia a dizer o que ela não diz. É um bando de odoricos paraguaçu. Lembra daquele seriado da Globo? Lembra do seriado de Odorico Paraguaçu? Quando declarava uma frase de Castro Alves, e aquele puxa de lá, que estava ao lado dele, dizia, mas Odorico, mas Castro Alves disse isso. Ele não disse, mas deveria ter dito. Ele não disse, mas quis dizer. Tem gente que é assim, pega a Bíblia. A Bíblia não está falando aqui, olha, desse assunto aqui sobre sexo oral, não. Mas quis dizer aonde? Exegegue. Então, por isso quando me convidam, eu quero saber onde eu vou. Porque se você vai num lugar, para depois as pessoas ficarem fazendo gracinhas, não ter respeito, para depois ficar com esse negócio, e aí me chamaram para essa igreja, que eu não quero citar o nome. Quando eu cheguei lá, que abri, aí fiquei sabendo, diz que o pessoal falou que me odiaram, que me amavam, ouvir as mensagens, né? Aquelas mensagens que a gente prega, né? Aquelas mensagens, sabe? Mas tudo bem, o que eu estou querendo colocar hoje, sabe o que acontece? Para você, sobre a harmonia nessa área sexual, agora, sabe o que quer dizer? O problema é que quando Deus levanta alguém com seriedade, sabe? E eu acho interessante que Deus tem levantado homens abençoados, hein? Mulheres também. Porque para você ousar falar dessa área íntima sexual, você tem de estar curado. Tem que estar curado. Não tenta, eu sempre falo quando eu vou falar para pastores, para líderes, eu sempre falo, não tente ficar entrando nesta área não, que esta área é um terreno perigoso. Por exemplo, eu vou abrir o coração com vocês aqui. Uma vez, uma jovem senhora me procurou e começou a colocar algumas coisas, sabe?
e falou comigo assim: eu queria, pastor, ter uma intimidade igual o senhor tem com sua esposa. E aí depois o negócio foi ficando perigoso, E eu abri com a minha esposa, olha, e ela, minha esposa, nós somos abertos, saia fora. E eu falei com ela: filha, vamos fazer o seguinte, você vai procurar o psicólogo fulano de tal para te ajudar. E eu não estou dizendo que ela era safada, eu não estou dizendo que ela era sem vergonha, porque de repente a gente que é pastor, a gente que é conselheiro, a gente começa a aconselhar a pessoa está tão frágil, que se deixar, a pessoa quer ter com você um momento, uma intimidade. E é aí que esse terreno é um terreno perigoso. E para quem trabalha nesta área de sexualidade, de aconselhamento, e a gente aprende isso, eu pelo menos fiz a introdução à psicologia um ano, né? A gente aprendeu o seguinte, que a gente tem de estar curado. Tem muito pastor caindo. Tem mulher também caindo. Por quê? Porque na verdade é um terreno difícil. E aí a gente tem de estar curado, a gente tem que estar bem. Toda vez que eu vou no encontro de casais que me convidam para falar nessa área sobre sexualidade, eu coloco minha esposa ao lado. E de vez em quando ela não gosta de pregar. Ela não gosta de pregar, porque ela fala: não sou pastora. E quando alguém falar que ela é pastora, ela briga, ela está certa. Por que a mulher do médico não é médica? Por que a mulher do dentista não é também dentista? Por que a mulher do advogado não é advogada? Isso é a ideia que tem entrado na igreja hoje. A mulher do pastor é pastora, palhaçada. Mas sua mulher, sei lá, continuar trabalhando lá na empresa, lá, naquele lugar lá, ser pedagoga, ser diretora. Mas é mania que o pessoal tem, não é assim? Mania. Eu coloco minha esposa lá e ela pega o microfone, ela compartilha algumas coisas. Sabe como é que é? Agora, o problema é esse, é que a gente, nesta área da intimidade sexual, a gente quer buscar respostas na Bíblia, sendo que a Bíblia não tem ali, literalmente, não está mostrando ali, você pode fazer exegese, não trata desse assunto. Não trata. Você vai por inferências, você vai, na verdade, por questões. Quando eu vou tratar, por exemplo, quando alguém me pergunta sobre o sexo anal, eu vou trabalhar exatamente a questão do que é a medicina, o que a biologia fala, e vamos tratar disso aqui com carinho, com amor. Mas base bíblica não tem, vamos seguir. Como é que faz a questão do sexo oral? Como é que faz o sexo oral? Nós temos muita coisa na cabeça, gente, muito tabu. E quando eu falo de tabu aqui, eu não estou falando de tabu para ter permissividade. Eu estou falando de tabu, coisas que a gente ouviu, coisas que a gente aprendeu na religião da gente, que a gente tem hoje de tirar esses embaraços. Tem sobre a questão do sexo oral na Bíblia? Não tem. Como é que a gente trabalha isso? Que eu não vou falar aqui agora, mas eu estou colocando aqui essa problemática que há hoje. Porque eu quero também dizer, o que está havendo hoje com alguns casais tem sido imundo. Deus não tem agradado. Pessoas começaram a colocar filmes. Eu fui procurado já há tempo aqui em Montes Claros. E a pessoa nem crente era. Era de uma denominação aí, nem crente era. Muito tempo me procuraram. Pessoa está um problema. Porque eles começaram a alugar filmes, na época quando alugava filmes pornográficos. E aí, toda vez que eles iam para a intimidade, todas as vezes que ele ia para a intimidade, o homem sempre estava querendo usar filmes. Pois não é que um daqueles filmes, a mulher pediu sempre para repetir aquele mesmo filme. Porque ela conheceu um cara onde ela trabalhava, onde ela ia dar suas palestras, porque ela viajava, e ela conheceu um cara que era a aparência igual àquele cara do filme e começou a ter envolvimento sexual com esse cara. Entendeu? É isso aí, um abismo vai chamando de abismo. E a gente tem que tratar rasgado que isso não é de Deus. Nós não precisamos disso. Desses adereços aí loucos, entendeu? Alguns objetos que a gente tem que ter cuidado. Agora, isso precisa de ter, na verdade, para a harmonia sexual funcionar, eu sempre gosto de dizer o seguinte, tem de vir tudo antes. Senhor, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo
que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca, Senhor, a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real.
mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado e dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. Deus pode tudo. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando parecer ser o final, Deus dá novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois eu sou contigo. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor.